Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui é Júlio Chaves do canal Acorda, povo de Deus, com uma breve mensagem da graça de Deus. Queridos, o tema da mensagem é o evangélico que prospera e o evangélico que não prospera. O desviado que prospera e o desviado que não prospera. Você vai ver esses quatro personagens e o argumento dos pastores do sistema religioso. Antes de entrar na mensagem, eu gostaria que você assistisse a mensagem anterior, abaixo aqui, que eu gravei hoje de manhã, que eu falo sobre 2 Coríntios 5,17, que Paulo diz que aquele que está, na época, em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Como os evangélicos estão sendo enganados? Os pastores pegam esse versículo e traz para os dias de hoje, dizendo: meu irmão, você agora é uma nova criatura, você aceitou Jesus, você se batizou nas águas, e olha o que Paulo está dizendo: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então você tem que ser uma nova criatura. Você tem que ser dizimista, você tem que ser ofertante, você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo e falar terra decanta, lipa na chulipa. Você não pode cantar mais música do mundo, pagode, sertanejo, MPB, porque você agora é uma nova criatura. Você tem que cantar somente gospel. Você não pode ir à praia, você não pode chamar um palavrão, mentir, você não pode mais jogar bola, você, mulher, não pode usar mais short, mais calça, tem que ser saia. Então você é nova criatura, você não faz parte mais da mesa dos escarnecedores, você é nova criatura, e a pessoa abandona, deixa de ser um ser humano normal e passa a ser o quê? Um zumbi, um escravo, uma ovelhinha, literalmente. É a metamorfose. Eu já vi largata virar borboleta, gafanhoto vira demônio no sistema religioso, e tem essa outra metamorfose de transformar um ser humano numa ovelhinha. É a metamorfose do sistema religioso evangélico. Então os pastores usam 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, para jogar essa lavagem cerebral, esse feitiço sobre a mente dos evangélicos. Como os evangélicos estão sendo enganados, quando na realidade, Paulo, quando fala em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, aquele que está no ressuscitado, aquele que não está mais no Nazareno, aquele que não está mais debaixo da lei, da maldição, das leis de Moisés, Paulo está dizendo: meus irmãos, vocês estão depois da cruz. Vocês são novas criaturas. Não existe mais o sacrifício, o cerimonialismo, o ministério de condenação e morte de Moisés. Vocês estão em Cristo e nova criatura é. Nós estamos na graça, no ministério da fé, no ministério do Espírito. É isso que Paulo está dizendo, gente. Paulo disse em Romanos 7,4: nós morremos para o corpo de Cristo, para o Nazareno, para a lei de Moisés, para pertencermos ao outro. Que outro? Aquele que ressuscitou dos mortos. Então Paulo está dizendo que aqueles que creem que Jesus era o Messias de quem os profetas profetizaram e estão ali na época depois da cruz, nova criaturas são. Não tem mais Moisés, não tem mais sacrifício, cerimonialismo, ministério de condenação e morte. Meus irmãos, nós somos novas criaturas. Mas o sistema religioso traz para os dias de hoje e introduz nas mentes dos nossos amados irmãos evangélicos esse feitiço, essa lavagem cerebral, e eles ficam escravizados, doutrinados, manipulados, acreditando que são novas criaturas. Nossa, eu gostava muito de MPB, depois que aceitei Jesus, nossa, que raiva, eu não suporto MPB. É essa lavagem cerebral. Agora eu tenho que gostar só de gospel. Como os evangélicos estão sendo enganados. Então essa foi a mensagem anterior, essa mensagem daqui de baixo, que eu gostaria que você assistisse e compartilhasse essa mensagem. A mensagem de hoje é:
Evangélico que prospera, evangélico que não prospera. Desviado que prospera e desviado que não prospera. O evangélico que prospera, que é bem financeiramente, o pastor vai dizer, olha aí, é dizimista, é ofertante, está evangelizando, está fazendo a obra de Deus. Por isso que a mão de Deus está sobre ele. Ele está prosperando, onde ele bota a mão prospera. Primeiro, classificação. Agora existe aquele evangélico que também é um abençoado, né, na obra, que trabalha na obra, que evangeliza, que é dizimista fiel, igual ao outro, só que ele vive numa miséria. Ele anda mal, se veste mal, come mal, não tem um carro, não passeia, não vai num restaurante. Ele vive numa miséria. E eu conheço, eu tenho um amigo que é de Recife, região metropolitana, que ele vive há 30 anos na miséria. Evangélico fervoroso. Aí o que é que o pastor vai dizer? Meu irmão, continua. Eu tive um sonho contigo. Grande é a bênção que está por vir sobre a tua vida. Não desiste. Não desiste, porque vai vir uma grande bênção financeira na tua vida. E o cara faz 30 anos que é evangélico e vive numa miséria. Então existe aquele evangélico que prospera, é a mão de Deus. Existe aquele evangélico que vive numa miséria, é porque Deus está tratando e vai vir uma grande bênção sobre a tua vida. Agora existe aquele desviado que não prospera. O desviado que não prospera. Esse desviado que não prospera está afastado de Deus e a mão de Deus está pesando sobre ele. E existe aquele afastado, desviado que prospera. É Satanás abençoando ele, que vale ganhar o mundo e perder a sua alma. É isso aí, gente. Não tem para onde correr. Os pastores ouvem uma mensagem da graça e eles refutam. Eles não podem ficar calados. Eles têm que refutar. Por exemplo, esse futurismo insano. É uma insanidade esse futurismo. A Bíblia foi 100% para Israel. Tudo já aconteceu e tudo foi para Israel. A Bíblia hoje é um livro histórico. Salvação na Bíblia se referiu à grande tribulação que foi no ano 70. O espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Todo espírito é intacto, perfeito, sem gênero e eterno. Perfeito e eterno. Ele veio, participou de carne e sangue, está lá em Hebreus 12,14. Quando a carne tombar, o espírito volta para Deus com um novo corpo glorioso igual ao dele. Eclesiastes 12,7, Filipenses 3,21. Então, salvação na Bíblia sempre significou, se referiu à salvação da grande tribulação que foi no ano 70. 2 Coríntios 5,17, se eu quiser fazer uma atualização para os dias de hoje, eu faço. É uma atualização pessoal minha, né, que Paulo disse que aquele que está em Cristo, nova criatura é, não está mais debaixo da lei de Moisés. Mas atualizando para os dias de hoje esse versículo, eu diria, aquele que está na graça, nova criatura é. A gente descansa, a gente tem paz, a gente reina em vida, a gente vive a liberdade de espírito. Somos novas criaturas, literalmente. Eu que passei 14 anos no sistema religioso, com medo do diabo, com medo do inferno, acreditando que estávamos nos últimos dias, que estávamos vivendo o apocalipse, que acreditava que, meu Deus, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Quem será a besta do apocalipse? O anticristo? É impossível hoje alguém blasfemar contra o Espírito Santo. A Bíblia não revela qual era o pecado que a pessoa estava blasfemando contra o Espírito Santo. Só que aqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo estavam condenados. Mas condenados a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. É impossível alguém blasfemar contra o Espírito Santo hoje, até porque vai ser condenado a quê? Se a grande tribulação foi no ano 70, é o que eu digo, meu querido, minha querida, seja feliz. Quem vai condenar você, senão a sua própria consciência? A besta do Apocalipse foi Nero, que João disse que a besta é quem tem sabedoria
calcule, pois a besta não será não, naquela época, o número de um homem. E o número desse homem é 666. Quando você pega o nome de Nero de César no alfabeto hebraico e transforma em números, dá uma equação. Quando você soma essa equação, dá 666. Você acha que os pastores não sabem disso? Onde tem na Bíblia o nome chip? Não tem. É tudo mentira, gente. Tudo enganação. O anticristo foi um movimento, um partido. João disse que havia vários anticristos e que estava no mundo. Ou seja, não era um homem, era um movimento. Então a besta do Apocalipse foi Nero. O anticristo foi um movimento. E a blasfêmia contra o Espírito Santo condenou aqueles que blasfemaram com relação à grande tribulação que foi no ano 70. É incrível, né, gente? Como os evangélicos estão sendo enganados. Então a mensagem de hoje é: o evangélico que prospera é a mão de Deus sobre você. O evangélico que não prospera, grande é o que está por vir. Come mal, veste mal, anda mal, não tem qualidade de vida, não tem um carro, não passeia, é fiel, mas vive numa miséria. E o pastor diz: grande é o que vai vir, meu irmão. Não desista. E existe o desviado que prospera. É o Satanás que está abençoando ele. Porque o que vale ganhar o mundo e perder a sua alma. E tem o desviado que não prospera. É a mão de Deus pesando sobre ele. Porque ele está afastado e desviado da igreja. Diz-me, é uma aberração. Foram os momentos mais difíceis que eu passei na minha vida quando eu era dizimista fiel. Então, meu querido, minha querida, essa é a mensagem. Eu peço que você compartilhe essa mensagem, tá bom? Vamos cada um ganhar inscritos aí, vamos compartilhar, cada um se compartilhar para 10 pessoas, é o poder da multiplicação. Dá um like, dá um joinha. Você que não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, deixe seu comentário e compartilhe. Tá certo? Meu canal de comunicação continua. Acorda, povo de Deus, numeral7@gmail.com. Tá joia? Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz, queridos.